Você teve o carro apreendido? Presta muita atenção nesse vídeo que eu vou te explicar algumas coisas importantes, principalmente para que você possa avaliar se no seu caso era motivo mesmo de remoção do veículo ao pátio. Até porque tem muita gente falando por aí sobre a mudança da lei que proibiu a apreensão. Isso de fato é verdade? Não existe mais apreensão? Se meu carro for apreendido, eu posso discutir judicialmente? Calma que eu vou te explicar tudo sobre isso. Mas antes, só vou pedir aquele favor de sempre de você se inscrever no meu canal do YouTube, Dr. Ilmar Muniz, e também me seguir em todas as outras redes sociais. No Instagram, do Facebook e também do TikTok, Ilmar Muniz. Eu vou deixar aqui nesse vídeo, na descrição, um número de WhatsApp para você entrar em contato diretamente com a minha equipe e tirar as suas dúvidas. Será um maior prazer te ajudar e te auxiliar nas suas questões particulares. Agora vamos lá entender de fato como é que está funcionando tudo isso e o porquê está gerando tanta dúvida essa questão da apreensão, da remoção, se tem uma lei que proíbe, se não tem e o que está gerando tanta dúvida. De fato, em 2021 uma lei foi sancionada determinando que não ocorresse mais a apreensão do veículo. No entanto, o veículo poderia continuar sendo removido ao pátio em casos de irregularidades graves ou situações específicas que necessitassem o carro ser levado ao pátio lá do Detran, do DER, não importa, ao pátio público em que seu carro vai ficar. O que gera essa dúvida toda é que a nomenclatura apreensão e remoção tem o mesmo efeito no final na prática, porque a juridiquês, o formato jurídico, a questão da lei em si, para você que está no seu dia a dia com o seu carro que foi levado ao pátio, o efeito é o mesmo. De fato, seu carro foi apreendido para você, é isso que lhe importa. É que a nomenclatura apreensão, como busca e apreensão que nós tínhamos, a questão legal, ela foi alterada para possibilitar apenas a remoção do veículo e levado até um pátio para que você possa regularizar e sanar. Não tem uma apreensão mais de fato, ele está sendo removido da via pública. Só que o efeito de fato, como eu disse, para você que está no dia a dia, é o mesmo. Vai ter que pagar o guincho, vai ter que pagar o reboque, vai ter que pagar a diária do pátio, vai ter que pagar as multas, ou seja, tudo isso continuará sendo cobrado. Então essa mudança, que tem muita gente que floreou por aí como se fosse uma grande situação, na minha simples opinião, não foi tão alteração assim na sua prática, no seu dia a dia, no efeito da população, até mesmo porque o carro continua sendo levado. Uma questão interessante, e eu já vou explicar para você no caso, se no seu fato, no seu caso específico tem alguma irregularidade, mas o que hoje em dia muito está se discutindo, e aí sim está se levando ao judiciário para que o juiz determine o erro do Detran, determine o erro do agente público, é o seguinte: nós temos uma lei anterior a essa que determinou que a remoção do veículo só ocorreria em situações específicas e que se o carro parado em uma blitz ou parado por um agente de trânsito tivesse uma irregularidade, mas essa irregularidade não acarrete um risco real aos condutores ou a terceiros e possa ser sanado em até 15 dias, o agente de trânsito não deve mais levar o carro à remoção para o pátio, pois esse fato deve sim ser possibilitado que a pessoa faça a regularização e depois demonstre ao Detran, demonstre ao agente público, demonstre ao órgão competente que regularizou a situação. Por exemplo, nós pegamos um caso que agora é possível que a pessoa tenha um prazo de 15 dias para regularizar e o agente de trânsito acabou levando o carro dele ao pátio mesmo sem dar esses 15 dias, que era a placa um pouco apagada, com a numeração um pouco apagada, a placa mais antiga, e estava lá com o lacre da frente do carro da frente rompido. O agente de trânsito foi lá, pegou o carro, já mandou para remoção, a pessoa não teve direito de nada, e lá no pátio eles não queriam saber, queriam o valor que tinha que pagar do guincho, pagar a questão das multas, a questão da diária, e de fato nesse ponto está errado, porque se a lei permite que o agente de trânsito dê o prazo de 15 dias, pois aquele fato em específico não acarreta nenhum risco à vida de ninguém. Então, nesse fato, o agente de trânsito errou. E como ele errou no fato originário, ou seja, no ato que ele cometeu já está errado, todos os outros decorrentes desse ato também estão errados. Ou seja, cobrar o guincho está certo se o ato inicial está errado?
cobrar a diária do pátio está certa se ele fez errado? Não. E aí precisamos ingressar com uma ação judicial demonstrando para o juiz que o primeiro ato já foi errado, todos os outros consequências também foram. E por esse motivo tinha que ser isento de pagar todas essas taxas, essas custas. E o juiz determinou que fosse isento do pagamento, já que o ato originário tinha sido errado e o agente de trânsito tinha errado na questão da remoção do veículo. Então, se você está nessa situação que o seu carro foi removido ao pátio, é importante primeiro você analisar se o seu caso não cabia essa situação de um prazo maior para que você regularizasse, fora da questão da remoção. Se não cabia, depois você tem que olhar se o período que está te cobrando de pátio, se está dentro do período permitido, se a época a qual o seu carro foi apreendido também não tinha questão da nova resolução do Detran. Isso tudo é muito importante. Desta forma, é importante que você procure um advogado para que você possa ter auxílio de fato e ver se no seu caso você está pagando a mais do que deve, se a apreensão foi regular e se você não merece até uma questão de uma indenização, como foi o caso que nós pegamos, em que o Detran não tinha dado baixa na questão do licenciamento, a senhora foi parada numa blitz, foi apreendido o carro dela, foi removido o carro dela e ela ingressou com uma ação judicial provando que ela já tinha pago e era uma falha no sistema do Detran. E o juiz determinou que o Detran isentasse, liberasse o carro e mais, pagasse uma indenização por todo o período que ela ficou sem poder utilizar o carro que ela se utilizava para ir se locomover até o trabalho e ter o seu dia a dia com a sua família. E o juiz entendeu que o Detran deveria pagar sim uma indenização. Então, no seu caso, é muito importante, se você está com o carro apreendido ou se você acabou de liberar, verificar se você não se encaixa em uma situação de dano moral, uma questão de irregularidade, que você possa buscar os seus direitos. Se você gostou desse vídeo, se gostou desse conteúdo, não esqueça de dar o seu joinha, dar o seu like, porque só assim essa informação chega a outras pessoas que precisam desse conteúdo. Galera, muito obrigado e até a próxima.